Fala galera do nono ano, boa tarde, espero que estejam todos bem, né? Vamos começar mais uma aula de educação física aqui pelos nossos vídeos. Lembrando que na aula passada nós falamos sobre treinamento funcional, né? E passei um treino prático para vocês, espero que a maioria tenham feito. É importante a prática de atividade física, mesmo nesse momento que nós estamos confinados dentro de casa. Também foi solicitado umas questões sobre o treinamento em circuito, né, um treinamento muito interessante, ele é muito utilizado na escola por possibilitar a participação de um grande número de integrantes ao mesmo tempo. Né? O circuito é um tipo de treinamento dividido em estações, com um tempo pré-estabelecido tanto para executar os exercícios quanto para o intervalo entre os exercícios e conta com estações com exercícios diferentes, né? Vocês que pesquisaram viu que o treinamento de circuito tem muitas vantagens e poucas desvantagens, tá beleza? Gente, hoje nós vamos falar sobre corpo belo e corpo saudável. A gente vai falar um pouquinho sobre a diferença da gente ter um corpo saudável e ter um corpo belo. Nem sempre os dois vão caminhar de forma iguais, de formas juntas, tá beleza? E ao final da nossa aula, na verdade, quando for 1h30, eu vou entrar com um vídeo ao vivo no Facebook para a gente poder estar debatendo um pouco sobre essa aula, esse tema, corpo saudável e corpo belo. E também vamos estar falando sobre a próxima aula, tá? A aula da semana que vem, do dia 18, que a gente vai entrar com uma proposta de fazer uma aula prática ao vivo. Então a gente já vai estar informando hoje como vai funcionar, para na semana que vem, quando for começar a nossa aula, a gente já estar preparado, com uma vestimenta preparada, e se tiver algum lugar, um quintal ou dentro da sala, para que a gente possa fazer esses exercícios práticos, beleza? Então vamos lá, a aula sobre corpo saudável e corpo belo. Então, galera, a gente vai falar sobre corpo saudável e corpo belo, né? O porquê essa distinção, o porquê essa diferença, né? Quando a gente está falando sobre o corpo saudável, nós estamos falando sobre a saúde física do nosso corpo, a saúde mental do nosso corpo, o nosso corpo por completo, né? Aquela saúde em estado geral, não somente em cunho estético de beleza. Já o corpo belo, ele vem falar mais sobre a nossa estrutura física, uma padronização, uma perfeição, uma aceitação. O que muitas das vezes é algo que nem todas as pessoas irão ter, certo? E isso, gente, vem maior parte por influências da mídia, né? A mídia, ela apresenta padrões na sociedade o tempo inteiro. E hoje em dia não é só a televisão, a gente acompanha isso pelas redes sociais, Instagram, Facebook, pela internet, que pessoas com corpos ditos belos, né, elas têm uma aceitação maior na hora de fazer um comercial, na hora de fazer propagandas, por ter mais seguidores em redes sociais. A televisão, os comerciais são com as pessoas que têm os corpos normalmente, né? São as pessoas que têm os corpos mais bonitos, mais belos. E isso é um padrão que a sociedade impõe, que as mídias impõem, que a gente falando de forma geral, a gente acaba sentindo necessidade de seguir aqueles padrões. Mas será que isso é o correto? É a maneira certa a se fazer? De que maneira aquela pessoa com corpo belo chegou naquele corpo? Foi de forma saudável? Foi com treinamento físico? Foi com alimentação adequada? Com um descanso adequado? Ou foi por meios impróprios? Foi utilizando anabolizantes, por exemplo? Entendeu? Então é algo muito além do que a mídia nos mostra. Porque quando a gente vê, a gente olha apenas o corpo bonito. A gente não está vendo os efeitos colaterais, a gente não está vendo os problemas para o nosso corpo, a gente não vê óbitos, porque isso leva ao óbito, tá? O uso de anabolizantes leva ao óbito. Então a gente tem que ter muito cuidado na hora de estar cuidando do nosso corpo. A gente tem sim que querer o nosso corpo mais bonito, mais belo, mais aceitável. Isso é fato. Todos nós queremos estar trabalhando o nosso corpo para que a gente fique, de certa forma, mais bonito. Porém, a gente tem que pensar isso de forma saudável. Se a gente estiver fazendo um treinamento adequado, uma alimentação adequada, o nosso corpo estiver saudável, ele estiver
com as suas estruturas todas corretas, nós vamos ter um corpo bonito. Só que o corpo bonito tem que ser um corpo bonito que a gente aceite o nosso corpo. E não por influência de mídia, de colegas, de amigos que venham falar qualquer coisa do nosso corpo. O que importa é a saúde corporal. Não adianta a gente ter um corpo belo e estar doente, tá certo? Hoje, por exemplo, não adianta nós termos um corpo belíssimo, estamos na quarentena dentro de casa. Não podemos ir a uma praia, não podemos ir às ruas, enfim. Então, a gente tem que ter um corpo saudável na frente do belo, porque o corpo belo vai ser uma consequência do nosso corpo saudável, tá beleza, gente? Normalmente, né? É lógico que tem as exceções, mas os corpos muito bem estruturados, as pessoas que buscam o corpo perfeito, grande número dessas pessoas fazem uso de anabolizantes, o que é muito prejudicial para a saúde. Isso aí é um problema que a gente tem que evitar. Vocês já são adolescentes, vão ouvir falar sobre isso, já ouviram falar, e isso é um problema porque os anabolizantes eles são drogas sintéticas, entendeu? E de maneira alguma a gente pode fazer o uso desses medicamentos sem um acompanhamento médico, sem realmente uma orientação, uma necessidade para que a gente venha tomar. Eu vou dar um exemplo para vocês, vou falar agora com as meninas, tá? Meninas, vocês sabem os efeitos colaterais dos anabolizantes? Vou falar alguns, tá? Engrossamento da voz. Imagina, né? Para os rapazes agora entender, as meninas que são delicadas, são umas florzinhas, né? Uma delicadeza em pessoa, com a voz super grossa. Pô, e aí, tudo bom, professor? Pô, que não sei o quê. Pô. Não fica legal, né, gente? Não combina a sutileza de uma mulher, a doçura de uma mulher com uma voz super grossa, entende? E isso é fruto de anabolizante na maioria das vezes. É lógico que a gente pode ter algumas exceções, tá? Aumento dos pelos. Então, mulheres que fazem uso de drogas sintéticas, elas têm tendência de aumentar o buço, que aqui é o bigodinho, tá? Nas axilas. Então, é algo que incomoda, né? Normalmente, a mulher gosta de ter o corpo cuidado, o corpo lisinho, e pelos não é uma das opções das mulheres normalmente, tá? Outra coisa que é muito importante, meninas, olhem os efeitos colaterais. Quedas de cabelo. Olha aqui pra mim. Quedas de cabelo. Já imaginou? Vocês tratando esses cabelos lindos até a cintura, sendo curtinho, da forma que for, e vários buracos por quedas de cabelo, por calvície, e isso acontece com quem toma anabolizante. Meninos, com vocês também, tá? Então, quem gosta de cuidar do cabelo, porque às vezes, que eu tô falando, a gente quer cuidar do nosso corpo, não. Vou malhar, vou tomar anabolizante, vou ficar com o corpo maneiraço. Mas e aí? Cabelo caiu? A mulher engrossou a voz? Será que vai ficar 100%? Alguma coisa vai estar errada, né? Meninos, falar com os meninos agora. Meninos, crescimento da mama, efeito colateral de anabolizantes, o aumento dos mamilos, tá? É algo que não fica muito legal também para o nosso corpo. Então a gente tem que tomar cuidado. Infertilidade, adolescente que sonha mais lá na frente em ser pai, pode ter infertilidade e não ser pai nunca na sua vida. Eu hoje falo para vocês que eu sou pai, né? Vocês sabem. Meu filho está com 9 meses e ele me faz a pessoa mais feliz do mundo. Com certeza, se não fosse ele nessa quarentena, eu estaria sentindo muito mais. Tá? Sabe? Porque ele é a minha alegria. Então, lá na frente, eu tive filho com 30 anos. Então, nada impede que lá na frente vocês tenham o desejo de ter um filho. Então, o uso de anabolizante pode causar infertilidade. Gente, e entre outros efeitos colaterais, hipertensão, o aumento do estresse, doenças no rins, infarto e o óbito. Tá? Pode levar à morte também. E a pergunta é, qual é o risco? Quem corre esse risco? Corre esse risco as pessoas que tomam anabolizante. E vocês querem correr esse risco? Eu não quero, espero que vocês também não. Então, gente, o segredo para a gente ter um corpo saudável é a gente manter uma boa alimentação, a gente praticar atividade física de forma rotineira, ter uma rotina de atividade física, a gente ter uma higiene corporal, que é cuidar da higiene do nosso corpo,
beber muita água, cuidar da nossa parte emocional, nos relacionar bem com as outras pessoas. Isso vai fazer com que a gente tenha um corpo por completo e saudável, tá? Beleza? Um corpo belo, a qualquer preço, ele não vale a pena. A gente tem que ter um corpo belo à medida que a gente cuida da nossa saúde, tá? Beleza? Eu vou colocar algumas imagens aqui agora para você ver alguns efeitos colaterais de pessoas que tomam anabolizantes. Galera, então é isso. Espero que vocês tenham entendido o vídeo, tá? E qualquer dúvida nós vamos tirar na nossa live ao vivo no Facebook, que vai começar 1h30, tá beleza? Como nós temos um tempinho de aula, vai ser uma aulinha curta, a gente vai começar 1h30 com essa live. Vocês vão poder tirar dúvida tanto do que nós falamos hoje, qualquer outra dúvida que vocês tenham, e também vamos estar marcando a nossa aula para a semana que vem, tá beleza? Então aguardo vocês 1h30 na nossa live ao vivo no Facebook. Tá beleza, galera? Até daqui a pouco.